Olá pessoal, todos bem? Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje nós vamos comentar 7 questões de direito civil que foram objeto de cobrança aí do 33º exame e que serve aí de fundamento para você estar estudando, para você revisar e para você verificar como que a banca cobra essa disciplina na primeira fase. Se você gostar do conteúdo, você pode deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações das demais aulas que estão por vir. Vamos lá? Vamos lá, pessoal. Então, vamos corrigir 7 questões de direito que foram cobradas agora no 33º exame e que servem aí de balizamento para quem vai fazer o 34º exame. Olha só, Antônio, advogado, passou a residir com sua namorada Lorena em 2012 com o objetivo declarado pelo próprio casal de constituir uma união estável, ainda que não guarnecida por escritura pública. A partir de então, Antônio começou a participar do cotidiano de Lucas, filho de Lorena, cuja identidade do pai biológico a própria mãe desconhecia. No início de 2018, Antônio procedeu ao reconhecimento voluntário de paternidade socioafetiva de Lucas, com base no provimento 63 de 2017 do Conselho Nacional de Justiça. Em meados de agosto de 2020, a convivência de Antônio e Lorena chegou ao fim. Diante desse cenário, Antônio comprometeu-se a pagar alimentos para Lucas, que estava com 13 anos de idade, até os 21 anos de idade do filho, no valor de R$ 2.500, mediante acordo homologado judicialmente. Porém, no final de 2020, Antônio recebeu a notícia de que o escritório de que ele é sócio perdeu um de seus principais clientes, fato cujo impacto financeiro gerou a redução de 30% dos seus rendimentos mensais. Quando soube de tal notícia, Antônio procurou Lorena como representante legal de Lucas para fixar um valor mais baixo de pensão a ser pago, ao menos durante um período, mas ela recusou-se a estabelecer novo acordo. Conforme este contexto, assinale a afirmativa correta. Então, pessoal, a questão trata aí de parentalidade socioafetiva. Eu já quero deixar bem claro aqui que não há diferença entre filhos genéticos e filhos socioafetivos. Vou repetir, não há diferença nenhuma, juridicamente falando, entre filhos genéticos e filhos socioafetivos. Professor, o que é filho socioafetivo? É exatamente esse o caso aqui. O enunciado da questão traz um exemplo, né? Antônio foi viver com Lorena e se afeiçoou a Lucas, seu filho, que tinha pai desconhecido e socioafetivamente assumiu esse papel, tá? E nesse sentido, verificando que a parentalidade socioafetiva ocasiona todos os efeitos jurídicos, inclusive de alimentos, tá? Todas as regras alimentares são aplicadas ao caso concreto, tá? O Superior Tribunal de Justiça entendeu que é possível o ajuizamento de ação de alimentos, mesmo sob a vigência de acordo extrajudicial, quando os valores pagos pelo alimentante deixam de atender às necessidades da criança ou do adolescente. O fundamento do gabarito é o artigo 1699 que eu coloquei aqui para vocês, ó, do Código Civil. Olha só. Se fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo, tá bom? Então vamos para as assertivas, né? Vistas estas premissas, vamos para as assertivas. Olha só. A redução do encargo alimentar, no caso concreto, né, apenas poderá acontecer caso Lucas, por meio de sua representante legal, Lorena, concorde com ela. Negativo, né? O artigo 1699 diz que o interessado, seja quem paga ou quem recebe, poderá reclamar ao juiz, ou seja, poderá reclamar em juízo, né, se não houver acordo, que é o caso da questão. A questão afirma que não houve acordo, tá? Então, quando a questão fala que a redução do encargo alimentar apenas deixou a assertiva incorreta, tá? Letra B. Os filhos socioafetivos não têm o direito de pleitear alimentos. Mentira.
Tá? E essa é uma questão de justiça e com base no princípio da não discriminação, né? Ou seja, não há diferença nenhuma entre filhos genéticos e filhos socioafetivos, inclusive para fins de alimento, tá bom? Então, essa diferença explicitada na assertiva B está incorreta. Ó. Quando ele fala que não tem direito, na verdade, há esse direito existe. Letra C. Diante da mudança da situação financeira, Antônio poderá requerer ao juiz a redução do encargo alimentar. Perfeito, ainda que não tenha havido acordo, Antônio pode sim pleitear ao juiz a redução, já que está numa situação de vulnerabilidade, tendo em vista que perdeu o maior cliente do seu escritório. Então, a alternativa C é o gabarito da questão. C está correto. Letra D. Caso o eventual pedido de redução do valor pago a título de obrigação alimentar seja procedente, Lucas nunca mais poderá pleitear a majoração do encargo. Mentira, né? Lucas nunca, lógico que pode depois, caso a situação de Antônio melhore, é lógico que Lucas, através de sua representante, pode sim pleitear a majoração do encargo, sem problema nenhum. Tá bom? Então, ó, nunca mais deixou a assertiva incorreta. Gabarito letra C. Vamos para a próxima. Olá, pessoal. Questão 36, prova tipo 1 branca. Bruna visitou a mansão neoclássica que André herdara de seu tio e cuja venda estava anunciando. Bruna ficou fascinada com a sala principal, decorada com um piano. Aí eu quero que vocês prestem atenção no que está em negrito e sublinhado. Ó. Um piano do século XIX e 2 quadros do conhecido pintor Monet, e com os banheiros ornados com torneiras desenhadas pelos melhores profissionais da época. Diante disso, decidiu comprá-la. Na ausência de acordo específico, olha aí, ó, não houve acordo específico quanto a esses 3 objetos, tá? Entre Bruna e André. Por ocasião da transferência da propriedade, Bruna receberá. Aí a questão aí estava tratando de bens reciprocamente considerados, tá? E eu trouxe para vocês uma ilustração para deixar bem claro aí o que o examinador queria e de tal modo a facilitar aí a visualização de vocês. Ó, bens reciprocamente considerados, eles podem ser considerados bens principais e bens acessórios nessa classificação, né? Bens principais são aqueles que possuem existência autônoma, independentemente de qualquer outro bem. Bens acessórios são aqueles que só podem ser concebidos na dependência do bem principal, tá? E pelo princípio aí da gravitação jurídica, o que diz o princípio da gravitação jurídica, professor? Diz que o bem acessório segue a mesma sorte do principal. Essa é a regra. Tem exceção? Tem, nós vamos ver, tá? Os bens acessórios, eles podem ser classificados em produto, pertenças, frutos e benfeitorias. Vamos lembrar aí o conceito de cada um. Olha só, produto leva à destruição do bem principal, leva à escassez. Um exemplo, petróleo, né? Quando se extrai petróleo de um terreno, esse petróleo é finito, né? E a necessidade de escavação, né? Então, leva à destruição e a escassez. Por quê? Porque é finito, tá? Pertenças, ó. Pertenças são os bens que, não constituindo parte integrante, destinam-se de modo duradouro ao uso, ao serviço, ao aformoseamento de outro, por exemplo, trator e fazenda, cama, mesa, piano e quadros em uma casa, tá? Frutos, ó, vem naturalmente do bem principal, não leva à escassez. Exemplo, aluguel e juros sobre o capital. Tá? Benfeitorias são obras realizadas pelo homem na estrutura da coisa, com o propósito de conservá-las, melhorá-la, embelezá-la, divididas em necessárias, que conserva e evita que ele se deteriore, né? Úteis aumentam a facilidade do uso e voluptuárias por mero deleite, tá? Lembramos, então, essa classificação. Vamos voltar aqui para a nossa questão. Olha só. Embora considerados bens acessórios, né, as pertenças não são abrangidas pelo negócio jurídico que diz respeito ao bem principal. No caso aqui, é a venda da mansão, né? Portanto, são exceções
as pertenças são exceções ao princípio da gravitação jurídica, salvo se o contrário resultar da lei, da manifestação da vontade das partes e das circunstâncias do negócio, o que não é o caso aqui do enunciado. Tal regra não se aplica às pertenças. Qual regra? A regra da gravitação jurídica, né? Nos termos do artigo 93 e 94 do Código Civil. Portanto, apenas as torneiras ficaram aí no imóvel por serem partes integrantes do bem. Já as pinturas e o piano não ficarão por serem pertenças e por não haver acordo entre as partes negociantes. Era isso que o examinador queria que você soubesse. Visto isso, vamos para as assertivas. Olha lá. Na ausência de acordo entre Bruna e André, por ocasião da transferência, Bruna receberá, letra A, a mansão com os quadros. Não, vimos que os quadros são classificados como pertenças e, nesse contexto, é uma exceção ao princípio da gravitação jurídica. Tá? Teriam que ser negociados à parte, o que não ocorreu aqui no caso concreto. Tá? Portanto, os quadros deixou a assertiva A incorreta. E a assertiva A também diz o seguinte, pois todos os bens são classificados como benfeitorias, vimos que não. Benfeitorias são obras realizadas pelo homem. Elas podem ser necessárias, úteis ou voluptuárias, tá? Também deixa a assertiva incorreta. Letra B, apenas a mansão. Eis que o princípio da gravitação jurídica não é aplicável aos demais bens citados no caso. É aplicável, sim, às torneiras, já que fazem parte do bem principal. Então, lógico que Bruna vai receber a mansão com as torneiras. Quando a letra B diz que o princípio da gravitação jurídica não se aplica nem às torneiras, nem aos pianos e nem aos quadros, deixou a assertiva incorreta, tá? Letra C. A mansão, juntamente com as torneiras dos banheiros, consideradas partes integrantes, mas não os quadros e o piano, considerados pertenças. Perfeito. As torneiras são consideradas partes integrantes do bem principal, já os quadros e o piano são pertenças, portanto, exceção ao princípio da gravitação jurídica. O gabarito é a letra C. A questão muito interpretativa, né? Se você fizesse uma leitura rápida, talvez você não entendesse. Letra D. A mansão e os quadros. Os quadros não. Já vimos, né? Pois, sendo considerados pertenças, impõe-se a regra de que o acessório deve seguir o destino do principal. Mas o piano e as torneiras poderão ser removidos. As torneiras não, né? Tá bom? Diante disso, pessoal, vamos para a próxima questão. Gabarito aqui é letra C. Olá, pessoal. Questão 37, prova tipo 1, branca. Valdeir e Max assinaram um contrato particular de promessa de compra e venda com direito de arrependimento, no qual Valdeir prometeu vender o apartamento 901 de sua propriedade por R$500 mil. Max, por sua vez, se comprometeu a comprar o imóvel e, no mesmo ato da assinatura do contrato, pagou arras penitenciais de 50 mil. A escritura definitiva de compra e venda seria outorgada em 90 dias a contar da assinatura da promessa de compra e venda, com o consequente pagamento do saldo do preço. Contudo, 10 dias antes da assinatura da escritura de compra e venda, Valdeir celebrou a escritura definitiva de compra e venda, alienando o imóvel a Ana Lúcia, que pagou a importância de R$750 mil pelo mesmo imóvel. Max, surpreendido e indignado, procura você como advogado para defesa de seus interesses. Sobre a hipótese apresentada, assinale a afirmativa correta. Pessoal, a questão trata aí de arras ou sinal. E eu trouxe aqui para vocês uma ilustração de tal forma que vocês visualizem mais diretamente como se dá essa classificação. Olha só, a arras possui as seguintes funções, tornar obrigatório o cumprimento do contrato, prefixar perdas e danos, dar início ao pagamento, tá? São 3 funções aí gerais relacionadas às arras, tá? Olha só, as espécies. Isso aqui é importante até porque o examinador citou, né? Elas podem ser confirmatórias, ou seja, punem o inadimplemento, não comportam arrependimento e comportam indenização por perdas e danos, tá? E penitenciais. Asseguram o direito de arrependimento, não comportam indenização suplementar e já possuem natureza indenizatória. Tá?
Então, nas confirmatórias, quem foi prejudicado pode sim ajuizar ação, né, indenizatória por perdas e danos, né, nas arras confirmatórias. Professor, me dá um exemplo de arras confirmatórias? Pois bem, você vai até uma loja, compra uma moto parcelada e o vendedor fala o seguinte: ó, para nós iniciarmos e que haja uma relação de confiança, né? Já que você vai parcelar aí a moto em 10 vezes, você vai dar o valor da primeira parcela como sinal. Nós estamos aí diante de uma arras confirmatória do negócio, tá? Prevista, portanto, aí no artigo 417. Vamos ler? Olha só. Se, por ocasião da conclusão do contrato, uma parte der a outra título de arras ou sinal, dinheiro ou outro bem móvel, deverão as arras, em caso de execução, ser restituídas ou computadas na prestação devida, se do mesmo gênero da principal. Aí, ó, estamos falando de arras confirmatórias. E as arras penitenciais? Essas estão previstas no artigo 420. Vamos ler, ó. Se no contrato for estipulado o direito de arrependimento para qualquer das partes, as arras ou sinal terão função unicamente indenizatória. É o caso aqui da questão, tá? É o caso aqui da questão. Porque o Valdeir se arrependeu, já que conseguiu uma outra compradora que pagou aí 250 mil a mais, né? Neste caso, continuando a leitura do 420, quem as deu, perdê-las em benefício da outra parte, e quem as recebeu, devolvê-las mais o equivalente. Em ambos os casos, não haverá direito à indenização suplementar. Então, nesse caso aqui, Valdeir deverá devolver os 50 mil mais o equivalente, ou seja, mais 50 mil. E esses 100 mil já tem a função indenizatória, não podendo o Max solicitar indenização suplementar. É o que diz aí o artigo 420 do Código Civil. Visto isso, nós vamos para as assertivas. Olha só. Letra A. Max poderá exigir de Valdeir a importância paga a título de arras, mais o equivalente. Opa! Está batendo com 420. Com atualização monetária segundo os índices oficiais regularmente estabelecidos, juros e honorários do advogado, né, se for preciso ir para a justiça. Né? Letra A é o gabarito da questão. Está de acordo aí com o 420 e, é lógico, a jurisprudência, né, que diz que o valor deve ser atualizado, tá bom? Por questão de justiça. Tá? Letra B. Por se tratar de arras penitenciais, Max poderá exigir de Valdeir apenas 50 mil? Não. 50 mil mais o equivalente, ou seja, o dobro de 50 mil. Né? Poderá exigir 50 mil mais 50 mil. Tá bom? C. Max poderá exigir de Valdeir o triplo. O triplo não há previsão legal para o triplo. Tá bom? D. Max não poderá exigir nada. Não poderá exigir nada, já vimos que é um absurdo, vai de encontro ao artigo 420, tá bom? Gabarito é letra A. Vamos para a próxima. Olha lá, pessoal, questão 38, prova tipo 1 branca. Antônio decide ceder gratuitamente a posse de um de seus imóveis residenciais a Carlos, seu grande amigo que vem passando por dificuldades financeiras, sem fixar prazo para a devolução do bem. Passados 5 anos, Antônio decide notificar Carlos para que se retire do imóvel após descobrir que estava deteriorado por pura desídia do possuidor e não estava realizando os atos de conservação necessários. Carlos realiza uma contra-notificação, informando que não vai devolver o imóvel, na medida em que ainda necessita dele para sua moradia. Em razão disso, Carlos decide arbitrar o aluguel pelo uso do bem imóvel. Nesse contexto, assinale a afirmativa correta. Pessoal, questão que trata de comodato, você deveria identificar isso da leitura do enunciado e saber diferenciar o contrato de comodato do contrato de depósito, do contrato de mútuo e do contrato de locação, tá bom? Artigo 579 do CTN. O comodato é empréstimo gratuito de coisas não fungíveis, que é o caso do imóvel, né, residencial, perfaz-se com a tradição do objeto. Artigo 582, que é o que interessa aqui para nós resolver. O comodatário
é obrigado a conservar como se sua própria fora a coisa emprestada, não podendo usá-la senão de acordo com o contrato ou a natureza dela, sob pena de responder por perdas e dano. O comodatário, constituído em mora, além de por ela responder, pagará até restituí-la o aluguel da coisa que for arbitrado pelo comodante. Então, esse é o fundamento, esse é o artigo 582 da resposta da questão, né? Vamos às assertivas. Olha só. Letra A. O contrato firmado é de depósito. O contrato não é de depósito, tá bom? Tem nada a ver com depósito. Depois você vai lá e dá uma relembrada, se você não sabe. Você tem que saber diferenciar esses 4 contratos, tá? Vocês estão vendo que a OAB, em matéria de contrato, quer saber se você reconhece, através de um caso concreto, a qual contrato o enunciado se refere. Letra B, o contrato firmado é de mútuo. Não é de mútuo, tá? Não é de mútuo. Mútuo é empréstimo de coisa fungível, tá? Letra C, o contrato celebrado é de comodato. Opa, aqui você já teria matado a questão, já que nenhuma das outras assertivas se refere a comodato. Até o examinador foi gente boa. O contrato celebrado é de comodato, sendo o comodatário obrigado a conservar a coisa emprestada e, uma vez constituído em mora, a pagar aluguéis. Tá bom? Gabarito letra C, fundamento 582 do Código Civil. Letra D, o contrato pactuado é de locação. Pelo amor de Deus, o contrato não é de locação. Por quê? Porque ele cedeu gratuitamente inicialmente. Somente depois de constituído em mora que foi arbitrado os aluguéis, tá bom? Gabarito letra C. Vamos para a próxima. Olha lá, pessoal, 39, prova tipo 1 branca. Matheus, médico clínico geral, recebe para atendimento em seu consultório o paciente Vitor, mergulhador profissional. Realizando a anamnese, Vitor relata que é alérgico a ácido acetil salicílico. Desatento, Matheus ministra justamente esta droga a Vitor como parte de seu tratamento. Vitor tem danos permanentes em razão do agravamento de sua asma pelo uso inadequado do medicamento, tendo que comprar novos medicamentos para seu tratamento. E, ainda mais grave, fica impedido de trabalhar nos 2 anos seguintes. A respeito da responsabilidade civil de Matheus, assinale a afirmativa correta. Então, a questão trata aí de responsabilidade civil de profissionais liberais, tá? Olha só, a responsabilidade civil dos profissionais liberais é apurada mediante verificação de culpa. Portanto, não é objetiva, tá, pessoal? Cuidado. Ou seja, sujeita à comprovação de que os danos causados decorrem de negligência, imprudência ou da imperícia, nos termos do artigo 14, parágrafo 4º do Código de Defesa do Consumidor. Portanto, é uma relação, sim, regida pelo Código de Defesa do Consumidor. Entretanto, a exceção aqui é que ela se dá pela verificação da culpa no caso concreto, tá? Artigo 950 do Código Civil. Ó. Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas de tratamento e lucros cessantes até o fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou ou da depreciação que ele sofreu. Parágrafo único. O prejudicado, se preferir, poderá exigir que a indenização seja arbitrada e paga de uma só vez, tá? Visto isso, vista essa conjunção entre o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil, nós podemos ir para as assertivas. Letra A. Ele responderá pelo regime objetivo de responsabilidades. Olha só, o regime objetivo de responsabilidade é a regra no Código de Defesa do Consumidor. Entretanto, todavia, nesse caso concreto do profissional liberal, ele não responde pelo regime objetivo, e sim pelo regime subjetivo. Letra B. Ele deverá indenizar Vitor independentemente de culpa? Não. Nesse caso, depende. O IN deixou a assertiva incorreta, tá? Letra C. Ele, sendo profissional liberal, terá apurado a sua responsabilidade mediante a verificação de culpa. Até aqui está maravilha. Responsabilizando-se unicamente deixou a assertiva incorreta, pelos danos diretos verificados no caso. Não, ele responde pelos danos
pelos lucros cessantes, né? E pagará uma pensão aí pela inabilitação de Vitor para o trabalho, tá? D é o gabarito aí da questão, olha só. Ele deverá indenizar Vitor pelas despesas de tratamento e pelos lucros cessantes até o fim da convalescência, além da pensão correspondente à importância de trabalho para que se inabilitou. Portanto, a assertiva se coaduna com o que nós lemos no artigo 950 do Código Civil. Gabarito letra D, vamos para a próxima. Olá, pessoal, questão 40, prova tipo 1, branca, Marta, 75 anos, solteira, sem filhos, com todos os ascendentes falecidos, é irmã de Alberto e prima de Donizete. Proprietária de alguns imóveis, Marta procurou um cartório para lavrar testamento público em 2019. Ainda que seu contato com o irmão Alberto fosse ocasional, sendo muito mais próxima de Donizete, optou por dividir sua herança entre ambos. Contudo, ao longo de 2020, durante a pandemia de Covid-19, Marta passou a residir junto com Donizete e sua família, enquanto a convivência somente aumentou o afeto e a consideração entre os primos. O contrato entre Marta e Alberto tornou-se mais raro. Não por outro motivo, em agosto de 2020, Marta procurou o mesmo cartório lavrou um novo testamento público, o qual nomeava Donizete como seu único herdeiro. Em janeiro de 2021, Marta faleceu. Ao tomar conhecimento da disposição de última vontade da irmã, Alberto consulta você como advogado ou advogada a respeito da situação. Com efeito, é correto afirmar que, e aí, pessoal, nós teríamos que ter conhecimento aí de sucessão, né? Sempre tem uma questão de sucessão na primeira fase da prova da ordem, porque é um assunto muito corriqueiro, que faz parte da nossa vida, e a OAB gosta do assunto, né? A FGV. Olha só, primeiramente, é importante destacar que Alberto, irmão de Marta, colateral, assim como o primo Donizete, não são herdeiros necessários. Isso você teria que identificar de cara, até para poder chegar à conclusão de que, na hipótese de existirem herdeiros necessários, esses sim teriam direito a 50% da herança no contexto aí da questão. Portanto, não havendo herdeiros necessários, como informa a questão, aplicar-se-á o artigo 1850. Vamos ler? Olha só. Para excluir da sucessão os herdeiros colaterais, basta que o testador disponha de seu patrimônio sem os contemplar, tá bom? Eis aí o fundamento de como Marta deveria proceder para não contemplar os herdeiros colaterais, tá? Nós teríamos ainda que ter o conhecimento do 1845, 1846, 1858 e 1969 do Código Civil. Vamos ler, olha só. São herdeiros necessários os descendentes, os ascendentes e o cônjuge. Portanto, o irmão, que é colateral, e o primo também não são herdeiros necessários. 1846, pertence aos herdeiros necessários de pleno direito metade dos bens, ou seja, metade da herança, constituindo essa a legítima. Por quê? Porque é de pleno direito previsto em lei. Tá? 1858, o testamento é ato personalíssimo, podendo ser mudado a qualquer tempo. Portanto, o testamento pode sim ser mudado. Tá? O testamento pode ser revogado pelo mesmo modo e forma como pode ser feito. Portanto, se eu fizer um testamento, eu posso revogá-lo fazendo outro, ou seja, do mesmo modo e forma, tá? Valendo, portanto, o último, em regra. Tá? O indivíduo deve ser civilmente capaz para que validamente elabore o testamento. Note-se, todavia, que o que impede alguém de testar não é a idade, pessoal, e sim a sua condição mental no momento em que faz o testamento. Muito cuidado que várias bancas tentam colocar, não, ele já tinha 75 anos, estava senil, ele quer que você conclua que, não, com 75 anos, já não pode mais, eu li em algum lugar que... Portanto, tire a ideia da sua cabeça, essa ideia da sua cabeça, tá? O que impede a pessoa de testar é a sua condição mental no momento em que faz o testamento, e não a idade.
Tá bom? De posse dessas informações, vamos para as assertivas. Olha só. Letra A. O testamento feito por Marta em agosto de 2020, o último, né? Revoga o testamento feito pela mesma em 2019. Fundamento: 1869 do Código Civil. Portanto, toda a herança de Marta deverá ser transmitida a Donizete. Lógico, tá? Já que ela, nesse caso, ela pode dispor de 100% dos seus bens, tá? O gabarito aqui é a letra A, sem dúvida nenhuma, tá? Letra B. No testamento, Marta deveria deixar ao menos metade da herança para Alberto. Não deveria. Nesse caso, nenhum dos dois são herdeiros necessários, tá? Letra C. Marta apenas poderia afastar o direito de herança a Alberto por meio de deserdação. Não, apenas deixou a assertiva incorreta. Por quê? Nesse caso, Alberto não é herdeiro necessário. Bastaria que ela testasse para afastar Alberto como herdeiro. Tá? Letra D. Marta encontrava-se proibida de testar. Novamente, desde o momento em que testou pela primeira vez no ano de 2019, pois o testamento é sempre irrevogável. Não é. O testamento é revogável pelo mesmo modo e forma como pode ser feito. Artigo 1969 do Código Civil. Gabarito a letra A. Vamos para a próxima. Olá, pessoal. Última questão, questão 41. Daniel, habilitado e dentro do limite de velocidade, dirigia seu carro na BR-101 quando uma criança atravessou a pista à sua frente. Daniel, para evitar o atropelamento da criança, saiu de sua faixa de rolamento e colidiu com um carro de mãe. Taxista que estava a serviço e não teve nenhuma culpa do acidente. Daniel se nega ao pagamento de qualquer valor a Mário por alegar que a responsabilidade, em verdade, seria de José, pai da criança. A respeito da responsabilidade de Daniel pelos danos causados no acidente em análise, assinale a afirmativa correta. O examinador queria saber se você tinha conhecimento do artigo 188, 929 e 930 do Código Civil. Vamos ler? Olha só, não constitui atos ilícitos. 2, inciso 2, né? A deterioração ou destruição de coisa alheia ou a lesão à pessoa a fim de remover perigo iminente. É exatamente o caso aqui da questão. Portanto, Daniel não praticou ato ilícito, tá? O que não quer dizer que ele não tenha que indenizar. Vamos ler? Olha só, artigo 929. Se a pessoa lesada ou o dono da coisa, no caso do inciso 2 do 188, não forem culpados do perigo, assistir-lhe-á direito à indenização do prejuízo que sofreram. Artigo 930. No caso do inciso 2, se o perigo ocorrer por culpa de terceiro, contra este terá o autor do dano ação regressiva para haver a importância que tiver ressarcido ao lesado. Portanto, quem tem que ressarcir o lesado é Daniel, tá? E tem direito à ação regressiva contra o pai da criança, que no caso aqui é José, tá? Vamos para as assertivas, olha só. Ele quem? Daniel não praticou ato ilícito, mas ainda assim terá que indenizar Mário. As bancas adoram essa questão porque ela vai contra o juízo de justiça normal. Então, se você não tiver estudado esse caso, provavelmente você vai errar, né? Mas, nesse caso, a legislação é específica. Daniel não praticou o ato ilícito, mas ainda assim deve indenizar. E só depois terá ação regressiva, no caso de o terceiro culpado, tá bom? Portanto, o gabarito aqui é a letra A, tá? Está de acordo com o que nós lemos aí no Código Civil. Vamos verificar as outras assertivas? Olha só. Ele quem? Daniel praticou o ato ilícito. Já vimos que não, conforme expressa a previsão do artigo 188, inciso 2, tá? Ó. C. Ele quem? Daniel não praticou ato ilícito e não terá que indenizar, ou não terá que indenizar, deixou a assertiva incorreta, já que o 930 diz que ele deve indenizar e possui, em função disso, ação regressiva. D. Ele que Daniel praticou o ato ilícito. Não, já vimos que ele não praticou o ato ilícito, você teria que parar de ler aqui, tá bom? Gabarito é letra A,
Com isso, nós terminamos aí os comentários às 7 questões de direito civil aplicadas na primeira fase do 33º exame. Um forte abraço, bons estudos.